E vamos começar o nosso estudo. Estão vendo a minha tela? Faz joinha? Joinha, beleza. Então, nós temos aí, né? Momentos de Saúde e Consciência 6. Esse já é o nosso 6º encontro desse livro, né? Que é o 4º livro da série da Joana. Então, a gente tá indo muito bem, né? E a gente já está no 4º livro e, às vezes, eu falo assim, nossa, eu acho que era um momento ideal acabar esse livro e voltar lá no primeiro. Né? A gente volta lá no primeiro, a gente quer sempre voltar porque sabe que tem mais coisa para ver. Então, olhem só. Hoje a gente vai falar do capítulo que chama-se Perante a Consciência. Então, a Joana começa esse capítulo com a seguinte afirmação, tá? Eu não chamaria isso aqui de uma meditação, porque isso aqui, a proposta é que nós falemos essas palavras, né? Então, a consciência divina irriga-me com a paz. Os meus equívocos são elucidados e acalmo-me, considerando as imensas possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance. Diante de mim, o presente, elaborando o futuro. O passado são as lições aprendidas e as vantagens do conhecimento servindo-me de suporte para o crescimento interior. Confio e renovo-me, tranquilizando-me no bem. Então, pessoal, vamos começar observando que a Joana está falando aqui de consciência divina. E eu vou chamar a atenção para esse termo consciência, porque é como se, na realidade, só existisse uma consciência, que é a consciência divina. E nós somos parte dessa consciência. Então, e é essa ideia de consciência que cresce em nós à medida que a gente consegue ir trabalhando pela nossa evolução. O Leon Denis fala de uma das potências da alma, ele fala da consciência como a nossa capacidade de estarmos conectados com a espiritualidade. Então, é lógico que aqui a gente vai falar de uma consciência divina, de uma consciência abençoada. Então, da nossa conexão com espíritos superiores, né? Com espíritos melhores que nós, que têm aqui a função de nos ajudar nessa escalada. A gente já sabe que esse processo de conexão, né, com os outros, encarnados ou desencarnados, é um processo magnético, né? Então, as minhas ondas mentais são magneticamente potentes para atrair para mim encarnados e desencarnados que estão nessa vibração. Então, aqui a importância da minha vibração estar num padrão alto, elevado, né? Para que os que sejam atraídos aqui pelo meu magnetismo sejam aqueles que estão no mesmo propósito. Outra coisa, além dos pensamentos, a oração, a prece, é outra forma de comunicação. E quando a gente fala de oração, de prece, a gente não está falando só daquele ato ritualístico que às vezes a gente tem, eu tenho, de começo o meu dia de manhã e converso com Deus. Eu estou falando daquela prece que é aquela conversa que você tem com o seu mentor, com a espiritualidade. É aquele momento que você sente que eles se conectam com você através de uma intuição, né? Através de um pedido seu, né? Tem até um vídeo muito lindo de uma menininha que conversa com Deus na janela, porque ela tinha brigado com o irmãozinho, né? E aí bate um vento na cortina e ela fala, eu vou entender isso aqui que é você me respondendo, hein, Deus? Então, é esse vento na nossa cortina, que é o nosso prece de conexão com o mais alto. Então, ela fala que a consciência divina irriga-me com a paz. Então, na tela aí, a gente tem uma imagem da natureza, porque a natureza, assim como nós, né, elas precisam da água, elas precisam ser irrigadas, né?
e aí o corpo físico precisa ser irrigado de água, e o nosso corpo espiritual precisa ser irrigado com paz. Só a paz, que é a representante da nossa harmonia, do nosso equilíbrio, é que possibilita o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Se a minha mente, se o meu espírito não estiver em paz, eu não consigo estar aqui e me dedicar ao que está sendo falado ou a falar, né? Eu vou estar aqui, vou estar fazendo uma conta, e vou estar aqui e anotando a lista de compras. Gente, eu falo isso com a maior humildade do meu coração, porque eu sou uma pessoa bastante ansiosa, então, às vezes, eu me pego fazendo isso. E aí eu chamo a minha atenção. Tem hora que eu tiro tudo de perto de mim para que eu me concentre numa coisa só, né? Hoje, inclusive, a Verinha me ajudou num momento desse que eu estava extremamente agitada, ela me ajudou a volta aqui, vamos lá, juntas, e aí, junto comigo, ela conseguiu me puxar para essa harmonia. E aí ela segue. Os meus equívocos, ou seja, os meus erros, né, as minhas confusões, os meus conflitos, são elucidados, ou seja, são esclarecidos. Então, eu passo a entender o porquê. Por que que eu por que que eu estou com essa dor no estômago? Olha, porque eu me desequilibrei, fiquei nervosa além do normal, ou porque eu me deixei ofender pelas palavras que alguém me disse. Então, você começa a entender o porquê, né? A gente sai daquela posição de vítima, aconteceu tal coisa comigo, porque eu sou uma pessoa ruim, porque eu fiquei como se fosse um castigo, e você passa a racionalizar isso. Então, você já sabe, olha, se eu ficar nervosa demais, vai vir a dor de estômago. Então, vamos equilibrar, vamos aprender a dominar essa raiva que vai além do excesso, porque tudo que tiver dentro da normalidade não vai me atrapalhar, não vai tirar a minha paz. Então, é claro que eu me indigno com alguma coisa, que eu me sinto irritada com alguma coisa, mas isso não pode ter domínio sobre mim. Então, o que ela está dizendo aqui é que a gente passa a fazer esse processo de racionalizar, de entender o porquê dessas coisas, e isso faz com que a gente se sinta calmo. Então, a partir do momento que eu consigo entender que a minha dor de estômago é porque eu fiquei nervosa para além, então eu vou começar a trabalhar em meios, em métodos, em entender esse excesso de raiva. Então, esse excesso de raiva é sempre ocasionado, por exemplo, pela mesma situação, ou quando me chamam por um mesmo nome, ou quando eu estou perto de alguma pessoa. Então, eu vou tentar identificar quando é que isso acontece. E aí eu vou falar, olha, é esse aqui o ponto que causa o meu excesso. Então, eu tenho que trabalhar nele. Então, se é uma determinada situação que sempre causa aquele excesso de raiva, eu vou parar e vou olhar qual que é o problema dessa situação, o que nela tem de tão grave que me tira do sério, né? Então, por exemplo, a pessoa... Vou dar um exemplo bobo. Alguém fechar a gente no trânsito. Nossa, quando alguém me fecha no trânsito, mas eu fico numa raiva tão grande, que me vem uma dor, daí um pouco, tudo que eu comi, aquela dor no estômago violenta. Aí, com o passar do tempo, você vai fazendo esse processo. Então, você já entende que a sua dor no estômago é porque você ficou com raiva demais. Aí você ficou com raiva demais por quê? Porque alguém te fechou no trânsito. Então, não é uma pessoa em particular, não é uma palavra, é uma situação. Quando eu sou fechada no trânsito, isso me desequilibra totalmente. Eu fico extremamente nervosa. Então, vamos ver o que tem nisso. O que isso representa para mim? O que significa eu tomar uma fechada de alguém? Significa que essa pessoa está no controle e eu não?
significa que essa pessoa não me respeita, que aspecto dessa ação da pessoa que me incomoda mais? E aí eu vou analisar. E aí, quando eu descubro assim, olha, eu me sinto desrespeitado. Olha só, então o problema está onde? Está no meu orgulho, na minha vaidade. Porque a gente tem que parar para pensar e a gente vai descobrir muitas vezes que aquela pessoa que deu a fechada sem querer. Você estava no ponto cego dela. Ou então ela estava com muita pressa porque ela recebeu um telefonema dizendo que o filho dela caiu na escola e precisa ir para o hospital. Ou ela está com alguém dentro do carro que ela está indo dar socorro. Ou então ela está transtornada porque ela recebeu uma notícia muito ruim. Pouquíssimas são as ocasiões em que você vai tomar uma fechada no trânsito pela maldade de alguém. Ninguém, gente, a pessoa não senta ali, acontece da pessoa falar assim, vou sair daqui que essa pessoa está dirigindo muito mal, e acaba te dando uma fechada para que você perceba. Mas esse número de pessoas que fala isso, que pensa assim, eu vou fechar para essa pessoa, é muito pequeno. Pode acreditar em mim, a maioria das pessoas que te dá uma fechada no trânsito foi por desatenção, foi porque você entrou no ponto cego dela. Pode ter certeza, isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Então, vamos lá. Aí, então, quando eu começo a fazer esse exercício de compreensão, eu começo a ficar mais calma. Então, eu já sei que é quando eu tomo fechada, porque eu acho que a pessoa não está me respeitando, é meu orgulho, minha vaidade ferida, eu estou colocando todo o meu foco em mim, ao invés de colocar o foco no outro. Então, vamos começar a fazer uma prece para aquela pessoa que te deu a fechada, uma prece antes de você dirigir, né? Então, vamos... É difícil, gente. Nas primeiras vezes, de vez em quando você vai lembrar, vai esquecer, e aí você vai controlando, até que chega uma hora que você toma a fechada e você fala, ai, desculpa, a pessoa te deu a fechada e você está pedindo desculpa, chega nesse ponto, né? Então, pode acreditar, é exercício, é esforço, tá? Então, isso me acalma. E considerando as imensas possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance. Então, vamos voltar aqui lá no nosso estoicismo, né? Aquela corrente filosófica que é muito mencionada pela espiritualidade. Qual é uma das orientações principais do estoicismo? Existem coisas que eu controlo e existem coisas que eu não controlo. Aquilo que eu não controlo, eu aceito. Aquilo que eu controlo, eu modelo. Eu controlo uma pessoa me dar fechada ou não? Não, eu não tenho controle sobre isso. Então, se acontecer, eu vou ter que aceitar. Agora, eu controlo como eu reajo a essa fechada. Eu controlo se eu vou deixar isso me tirar o meu sossego, se eu vou deixar isso me dar dor no estômago ou qualquer outra coisa. Então, a gente precisa ver o que a gente controla e o que a gente não controla na situação. Um exemplo, né, que é citado até no livro Meditações, né, do Marco Aurélio, que era o imperador romano estoico, um dos estoicos mais famosos que a gente já teve. Ele fala sobre a morte de um filho. Ele, salvo engano, Marco Aurélio, eu falei Marco Antônio, né, Marco Aurélio. Marco Aurélio enterrou vários filhos. E aí o que ele fala é o seguinte, ele não tem como controlar a morte de um filho, ele não tem como decidir se acontece, se não acontece, de que forma, quando, ele não tem controle sobre isso. Mas ele tem controle sobre como ele deixa isso afetar ele. Então Marco Aurélio, né, como no nosso caso, Marco Aurélio, vamos imaginar que Marco Aurélio fosse espírita. Marco Aurélio é espírita, ele sabe que a morte foi só do corpo físico, que o espírito está aí, que a gente vai se reencontrar e tal. Então, ele não tem por que chorar, né? Eu falo que sempre tem aquele irmãozinho atentado que chega lá no velório, né? Vira e fala assim para você está lá chorando, a sua pessoa querida que foi embora, e aí ele chega assim para você, não, mas você não é espírita?
Você não acredita que essa pessoa não morreu? Gente, sim, eu acredito. Eu acredito que eu vou encontrar com essa pessoa, mas o negócio é que eu não tenho controle sobre quando esse encontro vai acontecer. E como eu não sei quando ele vai acontecer, eu estou chorando. Por quê? Porque eu vou sentir saudade. Porque eu não queria, eu entendo e aceito, mas eu queria que essa pessoa tivesse ficado mais um tempo aqui comigo, né? Então, a gente chora por esses motivos. Mas aí, se eu vou deixar a tristeza dessa pessoa ter desencarnado, me botar deprimida, né? A hora que descer o caixão lá na cova, eu querer me jogar no caixão, eu começar a dizer que a minha vida acabou e tal, não é assim. Então, é isso que o Marco Aurélio, estou com o Marco Antônio na cabeça, Marco Aurélio falou. A morte, eu não tenho controle sobre ela, mas como eu vou agir diante dela, isso sim eu tenho controle. Então, é sobre isso que a gente tem que pensar. Que esse exercício que a Joana está falando, de racionalização, ele ajuda a gente a pensar quantas possibilidades a gente tem de se equilibrar, né? Então, ela diz assim, diante de mim, o presente. Então, eu estou construindo aqui e agora. O presente, esse presente que eu estou fazendo agora, ele vai determinar o meu futuro. Lembra? A colheita, a semeadura é facultativa. Então, você agora, aqui no presente, você faz o que você quiser. Mas as consequências do que você fez aqui, você vai ter que encarar no futuro. Então, hoje, nós estamos construindo o nosso amanhã. Somos arquitetos do nosso futuro, como diz o Leon Denis. Então, ela diz, o presente, diante de mim, o presente, elaborando o futuro. O passado são as lições aprendidas e as vantagens do conhecimento. Então, vamos lembrar da metáfora do carro. Eu estou aqui dirigindo o carro, aqui eu tenho o para-brisa que é muito grande. Por quê? Porque as possibilidades de caminhos, de curvas, de qual estrada pegar, são imensas. Mas não adianta eu pegar uma estrada rumo à Vitória e achar que eu vou chegar em Porto Alegre. Então, se eu quero ir para Porto Alegre, eu vou ter que ir naquela estrada. Então, se eu estou nessa semeadura, quero ir para Vitória, peguei a BR que vai para Vitória, vou indo. Quando eu chegar lá no futuro, pô, mas eu cheguei em Vitória, eu queria chegar em Porto Alegre. Então, não tem condição, você semeou o caminho de Vitória. Então, é essa a metáfora do para-brisa. E aí, o que a gente tem aqui bem pequenininho? O retrovisor. Então, o passado, o que ficou para trás, a gente olha nele pequenininho porque ele serve de quê? De lição aprendida. Então, ele é referência. Então, eu errei o caminho ali, entrei no lugar errado, voltei e estou aqui. Aí, quando eu olho para trás, eu lembro, ó, aquele caminho ali não vai para Porto Alegre. Eu já sei que aquela estrada não vai para Porto Alegre. Então, agora vamos ver. Então, é a minha referência, tá? Então, o passado eu visito, não para reviver, porque é pequenininho. O espaço que ele tem na minha vida é pequeno, porque ele é referência. Lições aprendidas. As vantagens do conhecimento servindo-me de suporte para o crescimento interior. Ou seja, são essas experiências, essas estradas que eu peguei errado ali, né? Esses caminhos desconhecidos e que me levaram a ruas sem saídas, a lugar nenhum, mas também alguns me levaram a lugares lindos. É isso que faz a Karina de hoje. Então, esse crescimento interior só é possível por causa dessa vivência passada. Então, na realidade, o nosso sentimento com relação ao nosso passado tem que ser um sentimento de gratidão. Você é quem você é hoje pelos erros que você fez, pelos acertos que você fez. Então, seja grato a você mesmo por ter feito e seguido em frente, para hoje estar se melhorando, para crescer, né? Para seguir caminhos melhores. Confio e renovo-me, tranquilizando-me no bem. Então, confio em quem? Na divina consciência, ela que está me alimentando.
e renovo-me, ou seja, eu me dou a possibilidade de estar em constante melhoria, tranquilizando-me no bem. Aonde é que vai ficar? Lembra aí do que eu falei da magnetização? É no bem. Então, fazendo o bem, eu vou conseguir, estando no bem, pensando o bem, eu vou conseguir manter essa paz, esse equilíbrio. Então, nesse capítulo, o que Joana fala que eu considerei importante? Ela começa esse capítulo chamando a atenção da gente para a tal da consciência de culpa. O que é consciência de culpa? E aqui eu vou alertar mais uma vez. Eu sei que às vezes a gente vem aqui para o estudo, ou a gente está fazendo o estudo em casa, preparando, e aí você lê e você fala assim, nossa, fulano precisava ouvir isso. Nossa, isso aqui foi para ciclano. Deixa eu te contar um segredo. Quando você assiste a palestra pública e pensa, nossa, isso aqui era para fulano, não era, era para você. Então, assim, tem aquela palestra que você vai e você fala assim, nossa, a palestra hoje foi tão bonita, saí de lá tão bem e tal. Ou seja, você foi falado coisas boas, você absorveu, está ali, está tudo bem. Mas aquele dia que você vai e fala assim, nossa, isso é a cara de fulano. Se te passou pela mente esse sentimento, pode parar e refletir, porque é para você. Então, aqui a Joana está falando com a gente não faz esse estudo pensando no outro, tá? E aí ela chama atenção. Consciência de culpa adoece. E o que é consciência de culpa? Ai, meu Deus, eu errei. Ai, eu sou um ser humano tão ruim. Ai, eu estou tentando ser uma pessoa boa, mas hoje eu tomei uma fechada no trânsito e xinguei a pessoa toda. Ai, eu não tenho consigo. Ah, não, vou desistir, eu não vou conseguir melhorar. Isso é consciência de culpa. Deixa eu perguntar, vamos lá. Estoicismo. Eu controlo o que já aconteceu? Eu controlo o passado? Não. O passado é imutável, a história é imutável. Mas como eu vou reagir ao passado, eu controlo. Então, eu aceito que eu errei. Olha, eu errei, mas eu me proponho a não errar mais. Então, a gente usa os termos erro e aceito porque eles são mais fáceis para a gente compreender. Mas, na realidade, não é erro e aceito, e acerto. É aprendizado. É um aprendizado, e o aprendizado, às vezes, requer repetição. Então, o que acontece? Se você alimenta essa consciência de culpa, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa, minha mãe merecia uma filha melhor, com mais paciência. Se você alimenta isso, você vai enlouquecer. Isso gera conflito. O que é o conflito? É quando o seu ego não consegue aceitar o seu self. Então, ele briga ali, você traz para ele, olha, eu não sou uma pessoa tão ruim. Ele fica, você é péssimo, você é péssimo. E aí ele entra em conflito. Então, imagina aqui que está tendo um curto-circuito. Você com você mesmo não está se entendendo. E um toma conta do outro. Para enlouquecer uma pessoa, é o ego tomando conta da cena. E não é para estar em equilíbrio, tá? Então, a gente precisa prestar atenção. O que ajuda no processo de consciência de culpa que a gente tem que ficar atento? A insegurança psicológica no julgamento das próprias ações. Então, o que é muito comum acontecer? A gente ficar assim, será que isso que eu fiz é bom? Será que as pessoas vão achar que eu sou uma pessoa boa? Mas será que o que eu fiz... Gente, pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Como é que eu me torno uma pessoa melhor? Conhece-te a ti mesmo. E como que eu faço isso? Olha, vem lá, Santo Agostinho fala, todo dia à noite, quando eu vou dormir, eu deito a cabeça no travesseiro, passo o meu dia em revista. E aí eu vejo o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim e me proponho a mudar. Agora, antes de você praticar uma ação, se você quer saber se essa ação é boa ou não, o Evangelho também te dá a dica. O Evangelho diz,
olha, isso que você vai fazer, você teria vergonha de contar para alguém? Porque se você teria vergonha, você sabe que não é uma coisa boa, né? Jesus Cristo faria isso? Então, você já sabe. Mas quando a gente já fez, a gente não pode ficar com essa insegurança da aceitação, da aprovação. Nós é que temos que fazer essa avaliação, né? Aí ela fala de um ciclo que se autoalimenta. Você fica ali naquela fragilidade, exposto, né, ao que os outros pensam, ao que os outros agem. Então, você busca esse prazer da aprovação. E aí você vai buscar isso em lugares que não são bons. Então, você vai buscar isso, porque quando eu faço muita economia, assim, né, não é necessário comprar essa coisa, eu só compro o necessário, eu só faço... Aí o pessoal começa a falar que eu sou muito esquisita, que eu sou muito... Então, peraí, então eu vou começar a comprar as coisas. Aí você compra, aí você se arrepende, aí você fica culpado, aí você fica frágil de novo. Aí, para sair daquela fragilidade, você faz alguma coisa que vai te dar o prazer, que seja o prazer de aceitação da pessoa, né, das outras pessoas, e aí você vai se arrepender e vai sentir culpa e vai ficar frágil, né? Aí ela fala que quando isso acontece, o que a gente faz? A gente se autoflagela, ou seja, a gente se autocastiga, né? Então, aquela pessoa que fala assim, quando eu fico triste comigo mesmo, e aí eu como. Olha você se punindo, come até passar mal. Ou então você não come nada, fica anoréxico, até fica fraco. Ou você faz alguma coisa que vai te prejudicar, que você sabe que vai te prejudicar, como se fosse um castigo. Isso não corrige, isso não repara. E aí eu vou usar um termo aqui, isso não é agradável a Deus, né? A gente fala muito a Bíblia, né? Fala muito de sacrifício agradável a Deus. O sacrifício agradável a Deus é aquele sacrifício que você precisa fazer quando você está no processo de transformar-se, de melhorar-se e de autoconhecer-se. Porque, gente, olhar no espelho e falar, eu sou essa pessoa, dói. Porque, no fundo, nós temos um orgulhozinho, uma vaidade. Eu quero olhar no espelho e pensar assim, eu sou a melhor mãe do mundo, meus filhos devem ser muito felizes. Mas não, eu olho no espelho e falo, eu acho que eu sou a melhor mãe do mundo, mas olha só, eu brinco pouco com os meus filhos, eu não tenho paciência com isso aqui. Aí você começa a colocar as coisas. Isso não corrige, gente, não repara. Isso não é agradável a Deus. Então, não adianta nada eu ter sido grosseira com um colega meu no trabalho e começar a ficar, eu fui tão grosseira, eu sou uma pessoa horrível, e aí eu entro em depressão, e aí eu tomo um remédio, e aí eu vou me destruindo, porque eu fui ruim com meu colega. Gente, essa castigo que eu estou me dando vai resolver a situação? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Colega, por favor, me desculpe. Eu perdi a cabeça ontem, você não tem nada a ver com isso, eu não tinha o direito de fazer o que eu fiz, então me perdoa. Se é alguma coisa que você tem que fazer, vai lá e repara. A gente já conversou aqui que às vezes a gente não tem a oportunidade de corrigir ou reparar com a própria pessoa com quem a gente teve esse desequilíbrio. Mas a espiritualidade, Deus é tão generoso que ele vai nos dar oportunidades para poder fazer aquela correção com outras pessoas. E aí ela fala eliminar com rigor e imediatidade. Então, assim, você identificou o problema, a consciência de culpa, não é, eu tenho que ver como eu vou melhorar. Não, é na hora. Não tem consciência de culpa. Não tem, eu não aceito consciência de culpa, tá? Então, é bem assim, é rigoroso, é não deixar você ficar com aquela consciência de culpa. Aí ela fala, o passado, para que serve o passado? Vamos lembrar do retrovisor. Serve para avaliar
consertar o rumo, né? Recalibrar e corrigir. Então, o passado é referência, tá? E aí, é você? O que ela está dizendo nessa parte? Que às vezes a gente age e a gente fala assim, nossa, parece que não fui eu. Normalmente eu não faço essas coisas. Não tem vezes que a gente faz alguma coisa e fala assim, nossa, não era eu. Quando isso acontece porque a sua falta de equilíbrio e de vigilância foi tão grande que você permitiu a influência do que era desequilibrado, de irmãos desencarnados desequilibrados, da sua parte que ainda vive nas sombras. Vigiar e orar. Não, veio aquele pensamento, não, isso não sou eu. Recusa aquele pensamento. Transmuta o pensamento. Quando a gente usa essa palavra, né, transmutação, eu sempre lembro da parábola em que o Cristo transformou, né, transmutou a água em vinho. Então, transmutar é isso, transmutar meu pensamento. Veio aquele pensamento, né? Tomei a fechada, vem aquele pensamento. Tomara que esse carro estrague, tomara que... Desejar, assim, esse mal de tomara que o carro quebre, que bata, coisa parecida, isso eu nunca fiz. Na época que eu dirigi, isso aí, graças a Deus, eu não lembro de ter feito, não. Mas que eu sempre pensava assim, nossa, a polícia podia estar ali na frente da rua. Eu pensava. Então, agora, se esse pensamento vem, não, a pessoa pode estar numa emergência, ou então a pessoa nem me viu aqui. Quantas vezes eu já fechei alguém porque a pessoa estava no meu ponto cego, ou porque eu estava distraída mesmo, né? E aí ela fala, cria um acervo de boas ideias. Gente, experiência pessoal, eu não tenho só um acervo de boas ideias. Eu tenho uma playlist de boas ideias, eu tenho uns livros de boas ideias, eu tenho um caderninho de boas ideias. Então, crie para você lugares onde você possa buscar boas ideias. Então, olha só, se você ficar, né, só ouvindo coisa ruim, né? E aí, numa hora dessa e tal, você vai lá, pega um daqueles... Vou falar funk, gente, porque eu realmente não tenho vergonha de dizer, eu não gosto de funk de jeito nenhum. Então, normalmente, é uma linguagem feia, está falando de coisas ruins, negativas, ou está falando de violência, ou está falando de sexo, ou está vulgarizando as pessoas e tal. Aquilo ali não vai contribuir para eu mudar a minha sintonia do pensamento. Então, o que eu vou escutar? Eu escuto música clássica, eu escuto alguns louvores que eu gosto, eu escuto MPB, mas um MPB bonito, que fala de amor, que fala de coisa boa, né? Então, pega ali a sua playlist, vai assistir um filme, assiste um filme que vai encher sua cabeça de boas ideias, ao invés de te puxar para baixo, tá? Lembrando, e nós já falamos isso no livro passado, que nós somos responsáveis por criar a nossa realidade. Se hoje o meu escritório é assim, a minha mesa é assim, o meu corpo é assim, foi de tanto eu pensar que seria assim. Então, se você quer modificar, se você quer mudar a sua realidade objetiva, comece pelo seu pensamento, né? O próprio Gandhi, né? Eu não vou lembrar exatamente a frase famosa, mas ele tinha uma frase lá: os seus pensamentos influenciam as suas ações influenciam os seus hábitos fazem quem você é. Então, tem essa escadinha. E aí, na última parte, ela fala aqui, recomece com entusiasmo. Então, não é aquele trem, né? Ai, vamos lembrar que nós estamos aqui no planeta Terra, que é uma grande escola, e que, às vezes, a gente pega recuperação numa matéria, ou às vezes a gente é até reprovado. Então, peguei recuperação, fui reprovado? É lógico que não é um negócio legal, mas tente outra vez. E aí, na hora de tentar, não é ai, eu não sou boa nisso. Olha a consciência, desculpa. Não, tentar agora eu vou fazer diferente. Agora, vamos lá, vai dar tudo certo, eu estou melhor, eu estou com outra cabeça, eu tenho outra perspectiva. Vamos com entusiasmo. Entusiasmo que dignifica. Então, não é vaidade nem orgulho. É aceitar a sua condição humana
de desenvolvimento e colocar aqui. Não, se eu tivesse pronta, eu não estava aqui na Terra, eu estou aqui para aprender. Então, vamos lá. E aí ela ainda dá uma chave, né, de ajuda para a gente. Dificuldades se resolvem com oração, pedindo ajuda para a autorreforma. Então, se você está tendo dificuldade, não adianta, eu já expliquei isso, não adianta eu rezar e falar assim, Deus, me dá paciência, ele não vai aumentar. Olha, a Karina tem nível 4 de paciência, eu vou aumentar para nível 6. Ele não vai fazer isso. Eu falar, Deus, me dá paciência, ele sabe que a paciência é algo que está dentro de mim e que eu preciso me esforçar para me reformar, me mudar e ter mais paciência. Então, o que ele vai me dar? Uma série de oportunidades para eu ser paciente. E aí eu vou começar a aprender a ser paciente. E aí, de repente, do nível 4, eu passo para o 6, passo para o 8, daí um pouco eu estou totalmente zen. Perdão. Ok? Então, seguindo aqui, o capítulo seguinte fala sobre verdade libertadora. Ela diz, a verdade divina penetra-me e transforma-me. Ao deixar-me impregnar, renovo-me, e todas as acusações que me fazem os frívolos e maus não me atingem, não me perturbam. Permito-me seguir a trilha da libertação com entusiasmo e paz. A verdade divina inunda minha consciência. Penso e ajo com correção. Então, a verdade divina, e existe outra verdade, né? A Glória Pérez aí, né? Tá com o documentário lá sobre a filha dela. Tem uma hora que ela fala assim: as versões são muitas, mas a verdade é uma só. E isso se enquadra exatamente aqui. Só existe uma verdade, que é a verdade divina. Todo o resto que a gente chama de verdade é, na realidade, perspectiva. E aí ela fala, essa verdade de Deus, que é o amor, né, que é a fraternidade, o projeto que ele tem para a humanidade, que é a fraternidade, quando isso penetra em mim, não é me toca, é penetra, me transforma. Então, uma coisa é eu falando do perdão, porque eu leio muita coisa bonita sobre o perdão, eu falo sobre o perdão, mas quando entra dentro de mim a verdade, né, sobre o que é o perdão, como acontece o perdão, eu pratico o perdão, eu aceito o perdão, né? Então, entra dentro de você, te impregna, te renova. E aí, tudo que as pessoas dizem não te atinge. Então, é aquela coisa que às vezes a gente ensina, né, para criança. Minha filha às vezes fala, mãe, fulano falou que eu sou chato. Aí, ao invés de falar, não liga para ele, eu pergunto, e você é? Não, então deixa ele falar, não é verdade? É justamente isso. Ah, você é uma boba, você é uma... E aí, eu sou uma boba? Eu não sou, né? Eu já falei para vocês, eu estou no mundo acadêmico, estou ali dentro da faculdade, da UFMG, no meio de neurocientistas e tal. Aí, a Karina é espírita, a Karina acredita em Deus, a Karina acredita em livre-arbítrio. Muitas vezes vem aquele olhar de, ai, tadinha, ela deve acreditar em Papai Noel também. Eu tenho a minha verdade e ela me dá a paz que eu preciso para continuar. Isso aí não vai mudar em mim. Então, isso não me perturba, não me impede de seguir em frente. Permito-me seguir a trilha da libertação com entusiasmo e paz. Então, o que acontece? Deus é tão bom que ele vai colocando pessoas no seu caminho que vão fortalecendo a sua crença na verdade. Então, como eu digo ali, eu na neurociência eu falo, eu acredito em livre-arbítrio. O meu orientador não acredita em livre-arbítrio, mas ele é uma pessoa assim tão bacana que Deus colocou no meu caminho, que ele fala assim, vamos pesquisar você para confirmar e eu para não confirmar. Vamos ver se a gente consegue confirmar um ao outro. Ele não olha para mim com aquela cara, ai, tadinha, acredita em Deus, acredita em Papai Noel. Vou dar parabéns. Vou fechar aqui. O João precisou tirar a estação aí.
Então, deixa eu voltar aqui. Então, gente, é isso que ela está falando, tá? Então, segue na trilha da libertação com entusiasmo e paz. E vão aparecer semelhantes para te dar suporte, pessoas que pensam como você, que acreditam como você, para fortalecer a verdade divina, né? Então, essa verdade inunda a minha consciência. Tá? Aquela consciência que a gente falou lá atrás, ela é totalmente moldada pela verdade de Deus, que é uma verdade que fala de amor, de fraternidade, de perdão. Então, eu penso e ajo conforme essa verdade. Então, à medida que eu vou internalizando o que Jesus veio aqui ensinar, o perdão, a não discriminação, o amor incondicional, à medida que eu vou internalizando isso, que essa verdade que ele trouxe vai crescendo e ficando mais forte em mim, vai inundando a minha consciência, eu começo não só a pensar dessa forma, mas eu começo a agir. E aí, quando eu começo a agir, eu me torno o quê? Uma testemunha viva do Evangelho do Cristo. E aí, eu já falei aqui para vocês, verdades e verdade. Então, na realidade, são versões, são perspectivas, e verdade é uma só, que é a verdade divina. Então, as concepções elevadas, né? Eu até coloquei aqui a palavra que a Joana usou, entrega a estesia ao conhecimento e à razão. A Joana sempre fala para a gente, né? O bom, o belo e o justo. Isso é estesia. Estesia é o saber apreciar, é ter a sensibilidade. Então, você, com um pensamento elevado, você tem a sensibilidade de perceber a presença do divino, de contemplar o divino. Você recebe, né? Você se entrega ao conhecimento, se entrega à razão, que é esse momento que você está fazendo essa racionalização do seu comportamento, tá? Isso são concepções elevadas, né? Aí ela fala, a pessoa que se mantém assim, ela não se aflige, ela não se deslumbra e ela não se prende a nada. Então, quer uma dica para saber se uma coisa é verdadeira ou não? Pensa, isso me deixa aflita? Isso me deixa deslumbrado? Isso me deixa presa? Então, vamos lá. O príncipe encantado. Eu encontrei o príncipe encantado. Então, tá. Só que eu fico num medo de perder, numa insegurança de perder, porque ele é assim, ele é assado, já aconteceu isso, aquilo comigo. Tá aflita? Então, esse relacionamento não é que a pessoa não é boa nem nada. A sua forma de relacionar-se não é verdadeira, né? Não é, quando você vai lá no Evangelho e busca lá sobre divórcio, ele vai dizer que divórcio é uma coisa que foi criada pelos seres, né? Pelos homens, que na realidade a ideia é de união entre pessoas, e que quando essa união ocorre por interesses outros que não sejam o amor e o crescimento, isso aí pode se romper facilmente. Então, o que ele está dizendo para mim? Que se eu quiser ter um bom relacionamento, ele precisa ser um relacionamento que aconteça o quê? Por amor, né? A verdade liberta, acalma e dulcifica. Então, eu preciso estar num relacionamento que eu me sinto livre para ser quem eu sou, para fazer as coisas que eu entendo necessárias, que me mantém em paz e não em insegurança. E quando eu falo desse relacionamento, eu não estou falando só de um relacionamento com uma pessoa, estou falando do relacionamento no trabalho, do relacionamento com a minha família, todo tipo de relacionamento. Meu relacionamento com as coisas. Se eu compro aqui um negócio, eu fico com medo o tempo todo de ser roubada, eu fico preocupada, eu fico presa a isso, então, peraí, tem alguma coisa errada. Se essa coisa me deixa irritada, né? Não me dulcifica, não me deixa doce, essa coisa não é verdadeira, né? E aqui uma dica, ó, a verdade, ela é conquistada pouco a pouco. Vocês estão me ouvindo? Porque aqui veio para mim uma mensagem. Então tá. Ela é conquistada pouco a pouco, com esforço e lentidão. Por quê?
Vamos imaginar a construção de uma casa. Se você faz um negócio ali rápido, sem esperar que essa parte aqui seque direitinho para você botar outra, vai desmoronar aquilo ali. Então, você precisa consolidar cada etapa do processo. Então, lentidão e esforço. Para quê? Para que aquilo ali crie segurança, para que você consiga crescer em torno daquilo. E aí ela fala, será verdade para mim aquilo que eu assim quiser. Então, mais uma vez, as verdades são perspectivas, né? Então, ela fala, submeta aquilo que você acredita que é verdade à sua razão, à sua lógica e ao seu bom senso. E aqui eu vou acrescentar palavras dela mesma. Submeta a sua verdade ao bom, ao belo e ao justo. Passou nesse crivo? Verdade. E aí faz um programa de ação ideal. Segue em frente. Eu quero ir rumo ao quê? Ao amor incondicional. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso me melhorar nisso, eu preciso participar de alguma atividade, eu preciso... Vai vendo, se programe, não é fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Lembra ali, ó, lentidão e segurança. E vai rumo ao seu ideal, seguindo em frente. Né? Tem aquelas pessoas que falam assim, né? Ai, coitada, acha que um dia, né, o mundo... Pessoas que falam, o mundo está só piorando, ninguém melhora, ninguém muda. Não, não é assim que você tem que ver. Você vai continuar amando até que um dia você seja modelo de amor para outras pessoas. E isso vai fazê-las mudar, né? Ela fala para a gente, esse ano é um ano de muita discussão, né? Eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas nós sabemos que a questão política no nosso país leva a muito desentendimento. Somos cheios de donos da verdade de um lado, de outro, de outro. Então, ela fala aqui, olha só, não perca seu tempo com os donos da verdade. Eles não estão dispostos a te escutar. É a mesma coisa que eu chegar lá na faculdade, reunir lá os meus professores, neurocientistas e pós-doutorados e tal, e querer falar com eles, olha só, existe vida após a morte, nós tivemos essa manifestação aqui, o Dr. Crick fez esses testes aqui, o Francis Crick, que era super respeitado, Flammarion, não sei o que, começar a citar, eles vão falar assim, ai, que bobeira, ai, isso não é verdade. Eles não estão escutando, eles não estão interessados. Gente, e eu acrescentei aqui essa observação. Às vezes, não é só que eles não estão interessados em escutar. Às vezes, eles não estão em um nível evolutivo onde essa verdade faça sentido para eles. Então, a gente tem que ter essa sabedoria e não ficar jogando pérolas aos porcos. Vá gastar a sua energia onde ela é bem-vinda. A verdade dá equilíbrio, estimula a ordem e o respeito às ideias dos demais, né? O Joãozinho falou comigo ainda esse final de semana, que ele costuma dizer para a filha dele, o fato de eu deixar que você fale, concordar que você fale, não significa, de eu aceitar que você fale, não significa que eu concorde com o que você está falando. Então, é a questão do respeito. Vamos ouvir, né? Vamos ouvir o coleguinha desse partido, vamos ouvir o coleguinha daquele partido, vamos ouvir os meus professores que não acreditam em livre-arbítrio, vamos ouvir os professores que acreditam em livre-arbítrio. E aí, vamos aprender com eles. E vamos ver, né? A gente pode tentar tocar no assunto e perceber o interesse ou não dessas pessoas. E aí, com isso, a gente consegue identificar o nível evolutivo delas para saber se a gente pode ir além ou não. Então, lembrem-se que nem sempre quem não escuta, não é porque não quer escutar, é porque não tem nível evolutivo para entender aquilo que você está falando, tá? Ela termina esse capítulo dizendo assim, faça o que você tiver que fazer, sabendo que virão consequências, mas sem se importar com o que os outros pensam a seu respeito. Então, se eu resolver tomar uma postura de amor,
eu sei que eu vou passar frustrações, chateações, porque eu não vou receber isso de volta, e eu, naturalmente, como ser humano, eu espero o retorno, até que eu me desenvolva o suficiente para amar sem esperar retorno. Então, eu tenho que saber que vai ter consequência, e que eu não posso ligar para o que os outros pensam. Então, a partir do momento que a Karina vira e fala assim, olha, doei um monte de coisa, hoje meu guarda-roupa tem 2 portas. Tem gente que olha assim para mim e fala, nossa, né? Como assim? Né? E aí? O que eles pensam? Eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer. E não estou nem aí para o que as pessoas pensam. A verdade sempre traz felicidade. Por quê? Porque ela traz aquela paz, aquela liberdade. É uma força dominadora. Então, a verdade, gente, vamos dizer para vocês, se quando eu penso nas pessoas que não acreditam em Deus, o que eu penso é como essas pessoas conseguem dormir à noite. Se eu não acreditasse que Deus existe e que Ele me ama e que Ele cuida de mim, eu não teria paz suficiente para poder dormir à noite, porque eu ia me preocupar se eu vou ver os meus filhos no dia seguinte, um monte de inseguranças iam passar na minha cabeça. Mas como eu conheço a verdade, eu fico mais tranquila. E isso, a partir do momento que a gente vai absorvendo essa verdade, você vai ver no momento que você sofre uma perda, um rompimento de um relacionamento, um ente querido que desencarna, você vai percebendo que a sua postura de frente para aquela situação está sendo amadurecida. Por quê? Porque a verdade está se consolidando dentro de você. Então, o ente querido desencarnou, a certeza do reencontro está tão forte dentro de você que você sente, chora e tudo, mas aquilo não te destrói. Um relacionamento acabou, a certeza de que o projeto divino para a sua vida, de que os interesses que estavam envolvidos ali não conciliam com a obra divina, te dá a certeza de que não era para continuar. Você sofre, você sente, mas você levanta a cabeça e segue adiante. Segue tranquilo, amparado por ela aqui, a verdade. Então, com isso, a gente termina o estudo de hoje. Então, muito obrigada. Eu vou desligar agora a gravação.